Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. E nós começamos o SBT Rio Grande com o destaque dele, Matheus Schenck, que está no estúdio, sobre o vexame, a violência e a intolerância no Grenal que não aconteceu. Matheus, nós tivemos diversos episódios no sábado e por isso a gente vai trazer, porque há pouco o Internacional, inclusive, fez uma publicação que deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Matheus, vamos começar lá durante a tarde do sábado, quando uma quantidade muito grande de torcedores se amontoavam pelas ruas e aí então a pedrada ao ônibus do Grêmio. Matheus, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente está vendo aí, as imagens, inclusive a imagem específica, da pedra que voa em direção ao ônibus do Grêmio. Ônibus que acabou ficando com bastante furos ali na área onde fica o vidro, né? E uma dessas pedras atingiu justamente o Villasanti, jogador que seria titular nessa partida. Tá. Matheus, para quem não acompanhou, tá ali o momento dele ele sendo atendido. Para a gente compreender, quem não acompanhou, como é que foi a sequência? O ônibus saiu da onde, mais ou menos em que horário, e foi em direção ao estádio Beira-Rio. Dá essa sequência para a gente ter uma ideia do todo como aconteceu e o momento em que a pedra foi apenas uma pedra ou teve mais pedras, houve outros tipos de agressões, Matheus? Pois então, né? O ônibus do Grêmio ele sai do Hotel Deville por volta das 5 da tarde e às 5h15, mais ou menos, ele está passando ali nas cercanias do Beira-Rio, né? Uhum. Quando acontece esse incidente extremamente lamentável e que até agora não tem nenhum culpado indicado pela polícia. Né? Ali é a marca da pedra. Isso, e não só da pedra, né? A outra marca ali de baixo é de um pedaço de ferro que foi jogado também. Então, vou mostrar aquela imagem anterior ali, por favor. Aquela imagem anterior, porque mostra... É uma pedra pesada, certo? A gente tem a imagem da pedra também, né? E aí, quer dizer, quem jogou não podia estar a 20 metros de distância. É uma pessoa que estava perto. Tá aí a imagem da pedra. Tá aí a imagem da pedra. Ou seja, uma pessoa que estava próxima, ou eu estou errado. Ou era um super-homem que jogou a pedra lá. Se a gente for ver, André, enorme. Eu queria que você prestasse atenção numa imagem que mostra o policial que está na moto, que aparece na imagem da Grêmio TV. Esse policial acaba até se abaixando porque ele percebe a movimentação do torcedor. Esse aí não foi o momento em que ali é a pedra, é isso? Isso. Volta ali, volta ali. Tem uma agora ali, e depois vem uma maior. Olha ali, olha a pedra ali, ó. Ali um pedaço de pau e ali, agora para ali, parou, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, volta devagarinho. Ali, ó, tá ali a pedra vindo, ó. Ó a pedra. 11h39, nós estamos apenas na abertura do SBT Rio Grande dessa segunda-feira, mas destacando e chamando a atenção para este caso que teve a consequência, a suspensão do Grenal. Aliás, o Inter, inclusive, fez uma publicação há pouco nas redes sociais lamentando a mudança, sendo prejudicado com a mudança do dia do Grenal. Mas ali percebam e coloque aqui na tela para eu, volta lá, mais uma vez, ao momento que ela foi atirada. Nossa, eu não sei com que força. Vocês conseguiram perceber ali a pedra voando? Volta ali um pouquinho. Bem à esquerda do vídeo. De ferro que é jogado ali, e aí a pedra. Essa é a pedra. Tá. Mas tem um outro momento. Essa é a pedra? Sim. Mas, gente, alguém conseguiu com a mão jogar isto? Ó. Será que usaram algum equipamento? Algum lançador de pedra? Alguma coisa desse tipo? Olha ali o tamanho. Isso deve ter que peso? 1 quilo no mínimo? Por aí. Cerca de 1 quilo? E você percebe, né, André? O policial chega a baixar a cabeça, ó. Ele percebe de relance. Isso. Aqui, ó. Tá ali, volta ali. Tá aqui o policial. Ó, ele chega a baixar a cabeça porque ele percebe de relance que tem algo acontecendo ali. Algo sendo jogado. Tá. E volta mais um pouquinho pra gente enxergar quem lança a pedra. Quem lança fica fora da imagem. Fica atrás aqui da... Bom, Mais à esquerda ali, André. Mais à esquerda? A imagem da pedra chega aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui é uma, depois vem um pedaço de pau e a pedra vem da esquerda da imagem e, infelizmente, a gente não consegue identificar quem atirou. Agora a polícia, com todos os equipamentos modernos, computadores, certamente vai conseguir identificar e até com o próprio testemunho do policial, né? Que daqui a pouco ele consegue passar mais alguma informação, mas eu acho que só com essa imagem
E com todos os recursos que se tem, será possível identificar. Nós vamos tratar desta questão, nós vamos tratar daqui a pouco da questão que a nossa equipe, o próprio Matheus Schenck, né, e o nosso colega, o cinegrafista, o Cristiano, foram, sim, agredidos. Olha aí, o Matheus foi intimidado na frente do Beira-Rio. E nós queremos agradecer todas as manifestações, outras emissoras, entidades representativas do futebol, o futebol esportivo, a imprensa esportiva, que se manifestaram a favor do, né, se solidarizando ao SBT, ao Matheus e também ao Cristiano. O Matheus ia fazer um boletim ao vivo para a SBT Brasil, não conseguiu fazer devido à violência, à ignorância de alguns torcedores, sim. Aí entramos naquela questão, a equipe é organizada ou não é? É de grupos, são grupos organizados ou não são? Vamos discutir daqui a pouco, inclusive com o vice-governador, que deve conversar com a gente, que é a secretária de Segurança. Portanto, está aí o Matheus, que foi sim agredido, jogaram inclusive um cone neles, né? Jogaram um cone, e daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão também, desde já agradecendo todas as manifestações de repúdio a esta atitude destes torcedores. Seguimos adiante. Ainda com os destaques de hoje. E atenção para esse assunto que é exclusivo. Um policial militar investigado por agredir um adolescente de 14 anos durante uma abordagem em Santa Maria. É o destaque com o Lucas Abate, que tem outras informações. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. E temos imagens exclusivas dessa abordagem que aconteceu lá no centro de Santa Maria. O que aconteceu? O que está por trás disso? Por que esse adolescente foi abordado e agredido? É o que a gente conta daqui a pouco. Até já, obrigado, Lucas. E da redação, o destaque de hoje é de uma perseguição na região central do estado. O destaque com ele, Guilherme Roquete, bom dia. Bom dia a todos. O motorista deste carro preto fez que ia entrar na barreira policial na região da BR-158 lá em Santa Maria, mas afundou o pé e saiu em disparada da Polícia Rodoviária Federal. E aí a perseguição, André, vários quilômetros em alta velocidade, e a gente vai saber ainda no SBT Rio Grande o desfecho disso tudo. Como será que terminou essa perseguição? É o que a gente vai saber. Daqui a pouco os detalhes, 11h43, seguimos com os destaques ainda do SBT Rio Grande. Agora vamos falar sobre o nosso clima. Temporais provocaram estragos na região central do estado e também aqui na região metropolitana, principalmente no Vale dos Sinos. Destaque com Yasmin Luz. Oi, Yasmin, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, a todos que nos acompanham. Ventos de até 118 quilômetros por hora em Santa Maria. Temporal que deixou casas sem luz, também árvores caídas, provocou rastro de destruição, não só na região central do estado, como região metropolitana e Vale dos Sinos. Em seguida, a gente mostra esses estragos e também atualiza o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, as prefeituras estão orientando a população sobre a falta de energia elétrica, ainda em muitos municípios, como Sapiranga, São Leopoldo, também com falta de luz por causa do vento forte. 11h44, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Agora eu tenho um recado muito importante para vocês, que é o Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção da saúde e da valorização aos médicos através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e também pessoal. Ligue 51 30 27 37 37. Eu repito, 51 30 27 37 37. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, 11h45. Você vai ver ainda hoje. A Secretaria Estadual de Saúde liberou jovens de até 12 anos do uso de máscaras. É polêmica aqui no estado. E você concorda? Participe aqui do SBT Rio Grande nas nossas redes sociais. Vai lá e deixe seu comentário. É um rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h49. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta, da Sorri Fácil, tem para você. Boa tarde.
eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando. A Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 31 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Agora eu quero a sua atenção, porque o Grenal 435, ou tentativa de Grenal, né? Porque não teve, vai entrar para a história como clássico em que todos perderam para a violência. O jogo foi adiado após uma pedra ser atirada contra o ônibus do Grêmio e atingir jogadores da equipe tricolor. Na reportagem, a gente mostra os detalhes. Eram mais ou menos 5h15 da tarde de sábado, quando o ônibus com a delegação gremista se aproximava do Beira-Rio. As imagens feitas pelo cinegrafista do clube flagram um momento em que uma pedra é arremessada na direção do veículo. Ao menos 3 jogadores ficaram feridos. Campaz, Thiago Santos e principalmente Vidiaçante, que precisou ser levado para o hospital, onde foi constatado traumatismo craniano. O tamanho da pedra arremessada impressiona. Antes das 6 da tarde, o Grêmio já informava, não iria jogar. Isso aqui é um crime que tem homicídio qualificado. Uso torpe, porque estava todo mundo embarcado, atiraram uma pedra, atiraram uma barra de ferro, se pega ali, todo mundo assumiu o risco de matar. Então nós estamos aqui com uma tipificação de homicídio qualificado. Poderia ter pego em qualquer um de nós que estávamos lá dentro. A direção colorada demorou cerca de 2 horas para se manifestar e endossou o discurso de não ter partida. Acho que a gente vive um momento de uma certa doença em relação a esse tema da violência e é fundamental que a gente pare um pouco para pensar. Esse é o clima também do nosso vestiário, esse foi o clima também do nosso clube. Porém, por volta das 8h20 da noite, nossa equipe foi impedida de entrar ao vivo para falar sobre os incidentes. Não tem que falar, meu velho. Mas pode estar ao vivo, tá aqui. Na manhã de domingo, Vidiaçante recebeu alta do hospital. O jogador ainda vai seguir sendo avaliado pelos médicos do Grêmio. 26 de fevereiro de 2022, o dia em que a rivalidade e o esporte perderam. 11h52, Matheus Schenck, entra em campo aqui, por favor. E é um assunto de fato, Matheus. O presidente do Inter disse, o presidente Barcelos, ali, é hora da gente parar e pensar, não, é hora de se agir. Aliás, já há bastante tempo. Nós temos, inclusive, Matheus, um estatuto, nós temos o Ministério Público, que não é de hoje. As brigas da dupla Grenal, elas não são de hoje. Já teve agressões em deslocamentos das equipes, teve confusão recente na arena. Quer dizer, tudo aí a gente já sabe. Agora, o que a gente pede e o que a gente exige como cidadãos, em meio a um Grenal, gente, a um Grenal, Schenck, que não teve por causa da violência. E em seguida, o nosso vice-governador, secretário da Segurança, já estamos ajustando o áudio, em seguida vai conversar com a gente, Matheus. Pois é, André, e o que mais me impressiona, além, claro, das imagens que a gente está vendo aí, é o discurso, né? Porque o Inter acabou demorando muito para se manifestar e a primeira manifestação do presidente Alessandro Barcelos foi dizendo que a imprensa inflama os torcedores e depois pede paz. E não é assim, né, André? Ninguém aqui está inflamando o torcedor. A gente está relatando o que acontece e, como você falou, isso acontece muito. Isso acontece em quase todos os Grenais. A diferença foi que dessa vez a violência foi contra um jogador. Mas antes, a gente até tem matéria daqui a pouquinho com o Lucas Abate, mostrando da violência de torcida contra torcida. É algo rotineiro. E a própria nossa equipe, o Matheus estava lá também, não foi adiante porque vocês foram embora, senão vocês teriam sido sim agredidos. Não conseguimos, inclusive, fazer a participação. Né? Chegamos a ser agredidos, né? Jogaram um cone na gente. Não foi pior. Exato. Foram agredidos, jogaram um cone neles.
quer dizer. Mas aí a pergunta que fica, quer dizer, aí a imprensa é culpada, como disse o presidente Barcelos, depois ele tentou corrigir, mas a gente vai perguntar para o vice-governador, até porque violência em Grenais, violência entre torcedores, não é de hoje. E aí a pergunta que fica, até quando? Vice-governador, secretário de Segurança, bom dia, obrigado por nos atender. E essa pergunta que eu faço para o senhor, como autoridade pública, especializado em segurança pública, o que podemos fazer para terminar com isso? Porque agora o Inter diz que vai identificar e vai tirar dos quadros. Isso será que é suficiente? Me parece que não. Qual é a sua opinião, vice-governador? Bom dia. Bom dia, André Hard. Bom dia àqueles que estão nos assistindo aí no SBT. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação conversar com vocês. Primeiramente, embora eu já tenha feito isso no sábado, eu quero mais uma vez aqui me solidarizar especialmente com o jogador Vila Sante, com seus familiares e com toda a delegação do Grêmio que foi atingida, me solidarizar, enfim, com toda a sociedade gaúcha, pois tenho certeza que a expressiva maioria da nossa sociedade não compactua com este tipo de violência. Tenho certeza que a maioria ampla dos torcedores do Internacional não compactuam com isso, né? Ainda é importante, André, dizer que nós empregamos nesse dia mais de 600 operadores de segurança pública, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros militares, que estavam trabalhando exclusivamente nesta questão da segurança. A delegação do Grêmio era escoltada por 10 batedores e mais 2 viaturas, uma que abria, né, o comboio e uma outra viatura fechando este comboio. Então, toda a segurança que deveria ser dada aos jogadores, à equipe do Grêmio, foi dada, é importante dizer que nós fizemos isso. A brigada é competente, é qualificada, tem homens treinados para isso. Não é a primeira vez que estão fazendo uma escolta, fazem escolta praticamente todos os dias, escolta de futebol no mínimo 2 vezes por semana, né? Então, é importante fazer esses registros, lamentar o fato. 2 indivíduos foram apresentados à Polícia Civil, no entanto, não ficou comprovado que eles tenham sido aqueles que arremessaram a pedra e os objetos contra o ônibus em que o Grêmio estava sendo conduzido. Em razão disso, foram ouvidos e acabaram sendo liberados. A pior coisa seria, depois desse fato, o Estado cometer uma injustiça prendendo pessoas que não são os responsáveis. Mas a imagem é clara, né? A imagem é clara. Eu acho que a polícia vai ter uma boa imagem para trabalhar, inclusive o policial que estava ali do lado, né? Sem dúvida, André, não tenho dúvida que nós vamos chegar à autoria. Há pouco falei com o subchefe de polícia, que está no exercício da chefia, o delegado Fábio Mota Lopes, e é prioridade plena da 2ª Delegacia de Polícia a elucidação, a identificação desses autores. Esses 2 que foram ouvidos e liberados faziam parte daqueles que estavam juntos. No entanto, não há comprovação de que eles tenham sido aqueles que lançaram a pedra e os objetos no ônibus do Grêmio. A razão disso, como disse, é que acabaram sendo liberados e a investigação segue a fim de que nós possamos aí identificar quem são esses autores e levar ao sistema de justiça criminal. Os policiais que estavam mais atrás do ônibus não conseguiram ver a pedra sendo jogada e não conseguiram prender na hora esse indivíduo ou esses 2 indivíduos, vice-governador? Existe uma técnica, né? E essa técnica é a de levar ao destino final, quando acontece uma ocorrência desse tipo. É o comandante-geral da Brigada Militar que vai verificar se o procedimento todo foi adequado, foi o correto, se houve imediatamente a comunicação a outras equipes da Brigada Militar, a outras guarnições, para que fizessem um deslocamento até o local e aí pudessem prender esses indivíduos em flagrante logo após o fato, né? Não tenho dúvida, estamos trabalhando, vamos chegar a essa autoria. Me preocupa, este é um problema internacional, não é um problema só do Rio Grande, nem do Brasil. Nós temos aí no mundo todo, há muito tempo já, violência no futebol.
e a maior expressão disso são os chamados hooligans da Inglaterra. Na semana passada, nós tivemos mais 3 episódios desses, também em outros estados da federação. Em São Paulo, vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo, que os jogos são feitos com torcida única, não tem resolvido, pois as torcidas acabam conflitando fora do estádio e muitas vezes resultando, inclusive, em morte desses confrontos no centro do país. Eu vejo que nós temos que trabalhar de forma mais integrada aí, cada vez mais, os clubes, né, as instituições públicas, Ministério Público, Judiciário. É importante aqui dizer, o Judiciário tem uma vara especializada com relação às torcidas, ao torcedor, aos jogos. O Ministério Público tem uma promotoria especializada. Nos 2 maiores estádios do estado, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio do Internacional, nós temos uma estrutura, a polícia está lá dentro, temos uma delegacia de polícia. Pois é, e mesmo assim, com tudo isso, né, a gente percebe que não é o suficiente. Só para quem está chegando agora, 12:00 em ponto, nós estamos conversando com o secretário de Segurança, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, a respeito do que aconteceu no sábado, desta agressão ao ônibus do Grêmio. E assim, eu sempre digo, secretário Ranolfo, muita gente que está me acompanhando agora critica, tu fala isso porque tu é gremista, tu fala isso porque é colorado. Até nesse momento a gente é julgado e existe a chamada grenalização, que não leva para lugar nenhum, apenas para a violência. E com todas as iniciativas que tem, que o senhor mesmo mencionou agora, a gente continua se deparando na cara da polícia, na cara da brigada militar, na cara de câmeras. As pessoas, mesmo assim, irresponsavelmente cometem um crime, porque isso foi um crime, assume-se o risco de matar. E é isto que me assusta. Me parece que só banir do futebol não é o suficiente. Também isso queremos falar com o senhor e o meu colega Matheus, que não conseguiu ficar mais tempo na frente do Beira-Rio porque já estava sendo intimidado, também por pessoas ameaçando. Foram agredidos ele e o nosso colega o cinegrafista o Cristiano. Eles foram praticamente expulsos da frente do Beira-Rio, numa zona de guerra. Nesse momento, lá na Ucrânia, os nossos colegas jornalistas são respeitados. Aqui no Beira-Rio, não podemos fazer o nosso trabalho. Eu passo a palavra para o Matheus para fazer uma pergunta para o senhor. Oi, vice-governador, bom dia para você, Matheus aqui. A minha pergunta é o que dá para fazer de diferente? Porque a gente viu nas imagens que chegam ali, que mostram o ônibus passando na rua, há um bolo de torcedores do Internacional e o ônibus está vindo. Ou seja, o ônibus está em direção àquele bolo. Dá para fazer algo diferente? Dá para mudar trajeto? Dá para ampliar o número de policiais que está acompanhando ali, fazendo a escolta? O que dá para fazer de diferente, tomando como base esse exemplo que foi gravíssimo, de um crime, como o André falou? Sem dúvida. Em primeiro lugar, Matheus, bom dia, né? É importante dizer, e eu começo respondendo pelo final, neste jogo nós empregamos 600 brigadianos, né? Com isso eu quero dizer que outros locais, esses brigadianos foram retirados de outro serviço, de outro policiamento, né? E foram empregados no Grenal. Então a sociedade também tem que ter, né, a dimensão disso. Cada vez que nós colocarmos 1.000, 1.500, né, a segurança como um todo acaba sendo prejudicada. Mas não é aí que eu quero centrar o foco dessa discussão, e sim na questão dessa violência como um todo, desse trabalho que tem que ser realizado com mais intensidade daqui para frente. Nós tivemos também um conflito entre as torcidas em Novo Hamburgo, na estação, fora da estação, embaixo dos trilhos da estação Santo Afonso, onde quase uma centena, né, de torcedores de Grêmio e Inter se confrontaram, correria, a brigada foi acionada. Quando chegou, essa turma acabou saindo, né, e aí colocamos viaturas ao longo da estação, não houve mais, ao longo das estações do trem, e não houve mais problemas. Eu acho que nós temos que fazer esse trabalho conjunto com os clubes, identificando quem são os torcedores, punindo administrativamente, no sentido que esses indivíduos não entrem nos estádios de futebol. Tem a questão do aspecto criminal. Eu não vou aqui, não cabe a mim fazer qualquer juízo. Olha, isso é dolo eventual, é tentativa de homicídio, não é tentativa. O importante é que
os atores do sistema de justiça criminal, a delegada de polícia, a delegada Ana Caruso, da 2ª DP, a quem está, o inquérito está atribuído a ela, a investigação está afeta a ela, vai ao final indiciar, vai ter um indiciamento, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, no momento que ofertar a denúncia, enfim, e aí a punição tem que efetivamente acontecer. Quanto a isso, eu não tenho dúvida alguma, até porque essa punição tem que servir de exemplo, né, pedagógico, assim, para que não se tenha ações dessa natureza mais. Mas, secretário, aí que está. Quantas outras atitudes já aconteceram? Briga que teve em Montenegro. Aliás, o mesmo que brigou em Montenegro fez confusão lá na Arena mais recentemente, né? Inclusive na invasão que teve do VAR, né? Que é o árbitro ali de vídeo. Quer dizer, então o senhor toca numa questão muito importante. Né? Esse caso específico segue agora com a autoridade policial. Enfim, agora o senhor como autoridade, olhando para o passado, em que a punição é expulsar, né, dos quadros do clube. Tem gente que brigou lá em Montenegro e depois brigou aqui na Arena. Né? O senhor fala este caso específico como um exemplo daqui para frente e é nesse ponto que eu acho que até encaminhando para encerramento, sabemos que o senhor tem compromisso, mas assim, como autoridade da área de segurança, quer dizer, o senhor mesmo salientou hoje, são várias instituições que cuidam dessa questão de torcedor, porque uma coisa é torcedor, outra coisa é equipe organizada e criminoso. Muita gente diz assim, não vamos generar. Não estamos generalizando. Agora, sim, integrante de equipe organizada, financiada por clubes e que estão lá como torcedores e que estão fazendo o que estão fazendo. Então, o senhor não acha que precisa-se uma atitude enérgica das instituições, das autoridades públicas, daqui para frente algo mais enérgico, secretário? Sem dúvida alguma, é exatamente isso que eu estou dizendo. E é nessa colaboração de vários entes públicos e privados é que nós vamos chegar a isso, né? Concordo absolutamente contigo que a violência tem aumentado ao longo do tempo. Eu vou dizer para vocês aqui que quando aconteceu isso, fui comunicado imediatamente logo após o acontecimento do sábado, me comunicaram, a primeira coisa que veio à minha lembrança foi num outro Grenal, né, em que se queimou, que a torcida queimou banheiros químicos. O senhor era do DEIC na época, né? No Brasil, né? O senhor era do DEIC? Eu lembrei daquilo, daí fui para o Google, né, para procurar quando é que tinha acontecido 2006. Aquilo é 2006, ou seja, né, há mais de 15 anos que nós estamos enfrentando problemas dessa natureza e que tem crescido, e como disse, nós não tivemos episódio recente com morte de ninguém, ainda bem, mas no centro do país nós temos tido praticamente aí quase todos os meses, né, especialmente em São Paulo, essas brigas entre torcidas que acabam aí tendo a geração do crime de homicídio, né? Então é isso que nós temos que evitar, e com ações fortes, sem dúvida, com ações fortes dos clubes, né, com ação forte das polícias, secretário, e com ação forte do sistema de justiça criminal. E o que vai ser feito pelo senhor, pela Secretaria de Segurança, como o senhor usou esse termo, ser forte, o que a Secretaria vai fazer agora sobre isso? A primeira questão é a Polícia Civil, né, a missão que tem da identificação de quem são esses autores. O primeiro ponto é esse. Tá? O segundo ponto é um planejamento, e retomando as atividades da semana, vou me reunir com os comandos, um planejamento das ações específicas do futebol daqui para frente. Há uma discussão neste momento, né, a respeito do Grenal do dia 9, por exemplo. Sim. Se tem que ter torcida, se o Grenal deve ser sem torcida. Outra polêmica. Se o Grenal deve ser de torcida única, ou se nós devemos manter com as torcidas. Eu quero aqui dizer, né, que eu me preocupo muito de nós pensarmos em fazer um Grenal sem torcida, ou um Grenal sem torcida, ou com torcida única. Vou utilizar aqui uma expressão da linguagem popular. Parece que nós estamos varrendo a sujeira para baixo do tapete. Não é assim que vai solucionar. Então, acho que nós temos que nos programar. Claro que essa discussão não está encerrada, conversando com os clubes,
com a segurança, com o judiciário, com o Ministério Público, né, para projetar esse Grenal do dia 9 e para que nós não tenhamos, de maneira nenhuma, ações desse tipo como nós tivemos este último sábado. Bom, o senhor disse que vai ter reunião, então, com quem? Eu tenho uma reunião interna da segurança Não, sobre pública, esse assunto especificamente, assim, de mais urgente, secretário, nesse sentido, eu quero entender do senhor o que vai ser feito sobre o que aconteceu no sábado. De prático, hoje, o senhor vai ter alguma reunião? De prático, hoje, o mais importante é a identificação dos autores, né? Está com a Polícia Civil essa missão, que é a Polícia Investigativa, estão trabalhando diuturnamente nessa questão. Certo. O primeiro ponto com relação a sábado é a identificação de quem foram os autores, né, do arremesso dessas pedras e objetos contra o ônibus do Grêmio. Muito bem. E nós não podemos aqui, também é importante, André, grenalizar isso. Não podemos, isso está muito acima dessa grenalização do nosso Estado. E mais, isso já aconteceu por parte da torcida do Grêmio e já aconteceu por parte da torcida do Inter, como foi o fato no sábado. Nós temos que retirar da possibilidade da participação das praças esportivas esses indivíduos, que são poucos, como eu disse, a sociedade gaúcha, na sua grande maioria, não compactua com isso, mas nós temos que retirar da possibilidade desses indivíduos se apresentarem, participarem de jogos, né, nas praças. Mas basta isso? Porque isso já se viu e já viu que não adiantou, só isso me parece que não basta. Mas, enfim, é uma discussão que certamente nós vamos falar muito daqui para frente nos próximos dias, haja vista a gravidade do que foi. Vice-governador, secretário de Segurança, muito obrigado, delegado Ranulfo Vieira Júnior, por conversar com a gente aí nesta segunda-feira. Eu que agradeço, um bom trabalho, segunda-feira de carnaval, um bom trabalho para vocês, uma boa semana a todos nós. Muito obrigado, um grande abraço. E fica aí nós vamos seguir acompanhando, disse o vice-governador, o secretário, né, que haverá uma reunião entre as instituições, mas a gente quer algo de fato, porque, como disse, há 15 anos acontecia a queima dos banheiros químicos no estádio Beira-Rio. Quer dizer, há 15 anos, tá? Não podemos grenalizar, não, mas é um crime, o que aconteceu foi um crime, poderia ter sido um crime mais grave ainda com o Matheus, né? Com o Matheus e com o nosso colega cinegrafista, inclusive com muitas manifestações, e a gente daqui a pouco volta para tratar mais a respeito disso, né? A respeito justamente dessa violência toda, inclusive sobre as repercussões, né, fora de campo destes atos de violência, também em outro clássico aqui no estado, o Caju, em Caxias, e também em outros campeonatos regionais do Brasil. Ou seja, não foi apenas no Grenal, né? Não houve a grenalização, né, da violência, não, teve crimes em outros clássicos, inclusive, como a gente vê aí na imagem, este que foi lá no Clássico de Caxias. Peraí, só um pouquinho. É o momento que o torcedor deveria ir para o estádio, se alegrar, se divertir, depois de tanto tempo não podendo participar, né, devido à pandemia. E agora o pessoal vai e faz isso, né? Olha aí, gente querendo invadir, pendurado na grade. Vocês perceberam na imagem? É ali, né, Sheik? Me ajuda? É ali o pessoal. Oi? No Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi. Tentando pular e intimidar os torcedores adversários. Provocando. O negócio é provocar. E aí a pergunta que a gente faz: basta eliminar do quadro social? Não pode isso, não pode. Precisa-se de mais. Precisa-se de mais. Aí entrando Brigada Militar, quer dizer, isso é o futebol? Não, futebol muito mais que isso. Tem muitas equipes organizadas decentes que fazem um trabalho espetacular. As mulheres da torcida organizada do Inter, o trabalho que elas fazem. Então também não podemos generalizar. Agora uma medida tem que ser feita, algo tem que ser feito, e em seguida o Matheus volta com esse assunto. 12h, 13 minutos, atenção, coloca a sirene, porque teve perseguição em Santa Maria, região central do estado. Guilherme Roquette. Os policiais rodoviários foram atrás de quem? Conta pra gente, Gui. Desse motorista que a gente está vendo aí, André. Essa perseguição, ela aconteceu na noite de sábado, quando o motorista desse Honda Civic preto que a gente está vendo na imagem aí, fugindo da polícia, estava chegando nesta abordagem. Pra gente poder contextualizar, André, era uma operação integrada da Brigada Militar, da Guarda Municipal e também com a Polícia Rodoviária Federal ali na BR-158, do lado daquele viaduto lá em Santa Maria. Eles estavam fiscalizando
justamente os condutores que dirigem, ó, depois de tomar umas e outras por aí. Pois então, era o caso desse cidadão aí que se negou a fazer o teste do bafômetro, mas isso eu vou te contar depois, André. No momento do início da perseguição, ele ainda está com o pisca-pisca ligado, faz menção de que vai entrar ali na barreira, o policial, inclusive, ó, vai levantar o cone, mas na hora ele encosta o carro no lado do paredão e por pouco não bate naquele policial que nós estamos vendo aí. E é justamente esse o momento, então, em que inicia a perseguição pela BR-158 e ele está andando ali, André, em um trecho urbano da cidade, um trecho como a gente tem, por exemplo, aqui em Canoas, em que a rodovia é duplicada e tem muito movimento, claro que naquela hora nem tanto, mas olha aí a velocidade alta da viatura da polícia para poder perseguir esse Honda Civic pela estrada, com certeza aí 130, 140 km por hora, porque são carros potentes, tanto o do fugitivo ali, quanto a viatura da polícia, e em alta velocidade tem mais carro andando aí no mesmo trecho, e tudo isso colocando em risco a vida de outros condutores. Essa perseguição, André, ela vai terminar depois, quando o motorista, então, agora mais na frente, ele vai fazer menção de sair à direita, ele vai entrar numa região de um bairro que tem do lado ali da BR-158. Agora ali, André, olha só, olha o pisca. Uma rua e vai começar aí, André, uma rua esburacada, vários buracos, rua de terra, em que a polícia anda atrás desse motorista aí. Ele vai parar depois, André, na casa dele e a gente vai ver esse desfecho. Quando os policiais abordaram esse homem, que tem 39 anos, como eu disse, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, é natural de Santa Maria e ainda desacatou os agentes da polícia rodoviária. Só que ele já tinha alguns antecedentes, já tinha uma fichinha aí nessa história toda. Inclusive... embriaguez ao volante, né? Por que será que ele não parou lá para fazer o testezinho? Era só dar uma sopradinha e comprovar. Eu não tenho problema com isso. Mas os policiais nem precisaram fazer o teste, né? Não, nem precisaram, porque simplesmente as infrações que ele acabou cometendo depois superaram todas as outras. Agora, quando há uma negativa de fazer o teste do bafômetro, como ele não fez aí quando chegou na casa, quando há essa negativa, o policial já pode atestar a embriaguez pelos sinais. E sim, foi atestado, ele tinha sinais de embriaguez. Mas não é só de tomar um traguinho antes de dirigir, que ele tem antecedentes. Não, exatamente. Tem outras, tem ameaça também. Agora tem mais um detalhezinho nessa história toda. André, quando chega no final do ano, vai uma cartinha lá pra tua casa, pra tu acertar tuas contas, né? Lá com do teu Jeep lá, né? Esse cidadão aí, se recebeu a cartinha, eu não sei, mas ele não acertou as continhas que ele tinha, não, porque o licenciamento aí do Civic estava vencido, André. E o carro também foi levado. Exatamente. Meio-dia 17, tá aí a perseguição, coloca o áudio. Na carona, com a viatura da Polícia Rodoviária Federal Santa Maria. Região Central, põe o áudio. BR-158, é isso, Gui? Isso aí, 158. Olha, pelo menos 4 carros, tu vê a decisão do policial nesse momento de perseguição, mas quanto mais tempo deixar o outro andar, mais risco se corre. E nesse momento, então, era dar um jeito de segurar. E o cara, irresponsavelmente, olha, ó, passa por um carro, passa pelo segundo carro, passa pelo segundo e segue, ó, até ligou o pisca, hein? Para isso ele atinou. E tem uma hora que ele quase pega, olha ali, quase pegou o carro que estava no centro. Olha, por pouco, não é muito pouco, Gui. Ele não raspou naquele outro carro que estava na lateral, né? Poderia ter provocado um acidente. Portanto, final de semana, BR-158. Por falar nisso, olha só essa informação que a gente vai dar. Por falar em dirigir embriagado, né? A Polícia Rodoviária Federal impediu que um motorista de ônibus pegasse a estrada bêbado. É o que você confere agora no Giro de Notícias. O flagrante aconteceu em uma ação educativa na rodoviária de Porto Alegre. No sábado, o teste do bafômetro mostrou que o motorista de 53 anos, prestes a sair para o litoral, estava embriagado. A empresa de ônibus colocou outro condutor para fazer a viagem. Em Lajeado, um caminhão não pôde seguir viagem porque transportava 337 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. O veículo foi abordado na manhã de sábado, na BR-386. O motorista preso em flagrante disse que toda a mercadoria seria entregue na região metropolitana da capital. Também no sábado, a revista Um Ônibus terminou com a apreensão de 1 quilo de cocaína.
Um cão farejador ajudou a localizar a droga embaixo de um dos bancos do veículo, parado na BR-290, em Eldorado do Sul. Um adolescente de 15 anos confessou que levava a cocaína até Pelotas. Ele viajava com um primo de 20 anos, que também foi para a delegacia. Agora atenção para essa notícia. Atenção, é exclusivo. Um policial militar é investigado por agredir um adolescente de 14 anos em Santa Maria, região central do estado. Eu repito, atenção, as imagens são exclusivas. Vamos pedir ajuda para o colega Lucas Abate para explicar para a gente, Lucas, o que aconteceu. Aparece aí o momento do policial correndo atrás deste adolescente, como eu disse, tem 14 anos. E em seguida iniciam as agressões, pelo que a imagem mostra. Pelo que a imagem está mostrando. Lucas, explica pra gente em detalhes o que aconteceu e sobre essa investigação. Repito, atenção, imagem exclusiva. Seria abuso de autoridade? É isso que vai apontar a investigação, não é mesmo, Lucas? E é isso também, André, que a família está questionando por que houve essa abordagem, essas agressões contra esse adolescente. Só para contextualizar para quem está em casa, isso aconteceu no centro de Santa Maria, na Rua dos Andradas, com a Duque de Caxias. Era por volta das 6 horas da manhã. Esse estudante de 14 anos estava ali junto com a namorada e outros jovens, outros adolescentes, quando essa viatura da Brigada Militar chegou até o local e um dos policiais desceu e foi falar com esses jovens. O que aconteceu a partir dessa conversa, André? Os adolescentes correram, cada um correu para um lado e esse de 14 anos foi seguido por esse policial. Nós conversamos então hoje com a mãe dele, que denuncia esse abuso de autoridade, e ela respondeu, André, um questionamento que certamente muita gente está fazendo em casa. Por que esse adolescente correu? Então vamos ouvir. E o cara desceu falando diretamente para ele que ia matar ele, arrebentar ele a pau. Eu não ficaria parada esperando para ver se ia fazer ou não, né? E daí todo mundo correu. Por que especificamente o cara foi atrás só dele? Meio-dia e 21 minutos, o Lucas Abate está contando para a gente em detalhes. Lembrando, atenção, é exclusivo, uma investigação que acontece nesse momento a respeito desta cena. Preste atenção nessa cena. Um garoto de 14 anos, um policial militar. Isto aconteceu por volta de 5h50, eu acho que é o amanhecer, dia 30 de janeiro. Só que essa história só veio à tona agora, só veio à tona com exclusividade aqui no SBT, que nós estamos trazendo justamente a respeito desta investigação. Lucas, isso foi no amanhecer, correto? Esse 5h51 era de manhã cedo, confere? Isso, André, de manhã cedo desse dia. Olha aí o garoto. Esse jovem, esse adolescente, segundo a mãe, estava indo com a namorada levar ela até a casa dela. No meio do caminho encontrou alguns amigos e eles ficaram conversando ali naquela região quando houve essa abordagem da Brigada Militar. Então era ao amanhecer, mas segundo a família, eles não estavam envolvidos em nenhum tipo de confusão. Até, André, isso pode ter motivado essa abordagem. Ocorreu naquele mesmo dia uma confusão, uma briga generalizada em uma festa, mas segundo até o que se tem até o momento, esses adolescentes não estavam envolvidos nessa confusão e sequer estavam nessa festa, mas isso pode ter sido o motivador da abordagem. Pois é, aí, Lucas, a gente tem um outro caso semelhante que aconteceu recentemente numa situação muito parecida. E falamos semana passada sobre o caso do policial rodoviário federal lá de Torres, né? Cujos filhos, 2 filhos, estariam fazendo uma confusão dentro de uma padaria e, na verdade, não eram os 2 que estavam nessa padaria e teriam sido confundidos. E agora a gente traz, repito, com exclusividade, aqui no SBT, esta imagem de uma perseguição. Aconteceu no dia 30 de janeiro, no amanhecer do dia 30, em que aparece o policial correndo atrás desse adolescente. E a partir do momento que ele consegue segurar esse garoto, a imagem mostra as agressões. Então é isso que é importante e o que a investigação deve fazer. Primeiro, quando tem uma perseguição,
houve um caso horas antes. Antes de mais nada, obviamente, eu estou falando aqui em tese. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas o que em tese deve acontecer. Primeiro, a identificação, né, diferenciação dos casos. Pô, tem a ver ou não? Eram os mesmos adolescentes ou não eram? A segunda questão, que é muito óbvia e muito simples, é a questão do procedimento do policial, Lucas. Porque, no meu entendimento, como cidadão, e ali disse a mãe desse jovem de 14 anos, a partir do momento que a pessoa diz que vai matar, a reação dele foi sair correndo. De qualquer forma, isso também vai ser investigado. Agora, uma coisa ela é muito clara. A imobilização de uma pessoa pela parte policial, né, não me parece que seja com o uso da violência. Você tem algemas para isso, quer dizer, estava sozinho ali o soldado, ele chamaria, sim, já em seguida passo para o Lucas, ao soldado. Eu estou só fazendo a contextualização para chegar justamente nesse ponto. Quer dizer, por que não algemaram, né? Porque a imagem mostra ele agredindo esse adolescente, pelo menos é o que mostra a imagem, Lucas. E chama a atenção, André, que depois dessa abordagem, das agressões, aí sim que se tem uma consulta no sistema de consultas integradas, nos sistemas da Secretaria de Segurança Pública, se verifica que esse adolescente não tem nada, não tem nenhum envolvimento, então ele é simplesmente liberado, sem qualquer procedimento, André. E esse adolescente foi liberado bastante machucado, a gente tem, claro, algumas imagens, mas temos que preservar parte delas por conta de ser um menor, por ser um adolescente, não pode ter uma exposição, mas dá para ver, André, que esse adolescente ficou bastante machucado e precisou, inclusive, de atendimento no pronto-socorro lá de Santa Maria. E eu perguntei para a mãe dele o que ela sentiu, como é que ela viu o filho dela, qual foi o sentimento quando ela viu o filho dela daquela forma. E a gente pode ouvir agora. E tava todo arrebentado, levou ponto no olho e com a cara toda marcada é complicado, sabe? Uma pessoa ter quase 2 metros de altura bater numa criança de 14 anos. Pois é. E agora, como fica a investigação, Lucas? André, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que encaminhou para a Brigada Militar, que já abriu um inquérito policial militar e vai investigar todas as circunstâncias desse fato. Inclusive, a gente tem um trecho do comandante da brigada lá em Santa Maria explicando esse procedimento a partir de agora, e logo na sequência a gente pode trazer também uma outra parte da posição da família e dos advogados que estão representando esse adolescente. Nós de imediato instauramos inquérito policial militar para apurar os fatos e iremos realizar esse procedimento dentro do prazo previsto pela legislação legal. Tá aí o procedimento, né? É um padrão da Brigada Militar que abriu um processo de investigação, que eu não sei quanto tempo deve durar, Lucas. Normalmente, André, o inquérito policial militar tem um prazo de 30, 40 ou até 60 dias. Mas porque foi no dia 30 de janeiro, já está terminando esse prazo, mas como até a gente mostrou em outras situações recentes, sempre pode haver e normalmente ocorre algum pedido de antecipar, na verdade, para adiar esse prazo, para aumentar esse prazo. Pois é, muitas vezes chega até 60 dias. Mas precisa de tanto tempo. A família, André, reclama dessa demora. A família está reclamando dessa demora e disse o advogado que nos próximos dias, até passando o feriadão, vai buscar novamente uma posição da Brigada Militar e também vai fazer uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, que tem na Ordem dos Advogados do Brasil, para ter um apoio também institucional, já que esse prazo inicial está praticamente esgotado. Pois é, até porque já se passaram aí 30 dias, será que precisaria mais 30? E a imagem ela é muito clara, né? A imagem ela é muito, não sei, me parece que mais do que isso, mais de 30 dias. Bom, agora aguardar o resultado dessa investigação. Repito, imagem que é exclusiva aqui do SBT. Isso aconteceu no final do mês de janeiro e segue, portanto, ainda a investigação. Lembrando que o Lucas disse, esse garoto ele foi abordado,
pediram, né, documentação e em seguida foi liberado e liberado ainda com 2 marcas aí, levou pontos, foi levado para o hospital. Como aparece na imagem, nós vamos seguir acompanhando e trazendo as informações. Gente, olha só agora, olha a imagem da aglomeração. Com o avanço da Omicron e o aumento dos casos de Covid no estado, a Prefeitura de Porto Alegre adiou as festas de carnaval na cidade. Mas no final de semana teve festinha aqui em Porto Alegre. Olha a aglomeração. Não pode ser. É folga de carnaval pro Covid, hein? É isso, Gui? Sabe o que tinha lá, ó? Não era confete nem serpentina que tinha lá, ó. Vou sujar um pouquinho mais a redação aqui, ó. Isso. Não era confete, não era serpentina, era aglomeração da pura, André. Lá na região do gasômetro, aqui em Porto Alegre. Olha ali, dá pra ver até a usina ali atrás, então tá bem claro, tá? Todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, pulando, brincando. Ok, beleza, é legal, é carnaval, a gente gosta também. Lá em Jaguarão, na minha terra, é uma terra de carnaval. Agora, gente, no meio, né? Se tudo for suspenso, não dá. Mas não tinha, pois é, não tinham proibido. Isso aqui, quem é que organizou isso? Aí é que tá, o evento, André, ele aconteceu no sábado e no domingo, contou com atrações musicais ao vivo, inclusive teve até desfile de bloco, André. Opa. Teve até desfile de bloco. Então, não tá bem claro ainda exatamente como é que foi todo esse juntamento. É o bloco porque a prefeitura dos Omicrons. É o bloco do Omi e do Cron, né? Mas que bárbaro. Porque é só juntar um com o outro pra gente ter a pandemia completa de novo se instaurando aí. A prefeitura, ela adiou pra maio o carnaval oficial da cidade. E também não foi só lá no gasômetro que teve aglomeração. Teve aglomeração também na praça em frente ali ao gasômetro, né? Ou seja, tanto na orla quanto na praça em frente do gasômetro teve juntamento. Agora, André, a gente entende que o pessoal tá cansado, a gente entende que já tá, assim, que a gente já tá extasiado com tudo isso. E principalmente nesse ano em que está todo mundo mais vacinado, dá essa sensação de que as coisas estão mais calmas, a gente não sabe exatamente qual é o momento da pandemia que a gente está. Mas não dá para aglomerar, gente, não dá ainda para aglomerar. Eu, particularmente, sou um frequentador da orla, eu pedalo quase todos os dias e eu vou te dizer o seguinte, André, muita gente sem máscara frequenta. Isso que a gente viu aí é um retrato pontual ali porque teve um juntamento. Agora, o normal na orla é estar sem máscara. Mas eu já te respondo aqui, o Guilherme. Eu já te digo que de tudo que eu li no final de semana sobre a pandemia, inclusive nós temos uma discussão hoje, tá? Eu vou guardar aqui na manga uma surpresinha que tem, tá? Uma novidade aí aqui no Rio Grande do Sul sobre o uso de máscara, tá? Eu já falo. Mas os números têm mostrado, e tudo que eu li no final de semana, o Rio Grande do Sul, ele, diferente dos outros estados, o momento mais grave está sendo agora. Tá? E agora com o carnaval, então, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, de fato, como é difícil a gente ter o acesso a alguns números, mas o Rio Grande do Sul tem números muito preocupantes, muito preocupantes. Aliás, nós já temos mortes no Rio Grande do Sul, 38.259, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que estão até já fazendo por gosto todo mundo não falar muito, vamos deixar assim, né? Vamos deixar a coisa passar, mais ou menos isso. E, infelizmente, temos acompanhado, né, essas manifestações. E cadê a Guarda Municipal nesse caso aqui, já que não é para ter aglomeração? Né? Por outro lado, em alguns locais a aglomeração ela é permitida, né? Mas, enfim, o que a gente vai olhar agora e vai tratar é da questão do uso de máscara no Rio Grande do Sul, liberando para crianças de até 12 anos. É aquela confusão, Gui, aquelas coisas que são determinadas, mas assim, ó, é só uma dica, tu não precisa fazer, tá? As crianças não precisam mais usar máscara até 12 anos, mas assim, é só uma dica. Só 40% das crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas no Rio Grande do Sul, tá? Ou seja, 40%, não é nem o 100%. Mas, de qualquer forma, assim, até 12 anos não precisa. Olha, o que tem de manifestações de autoridades da saúde criticando a decisão do governo do Rio Grande do Sul é muito preocupante no momento em que a Omicron, a variante Omicron, ela tem atingido muitas crianças, e isto é fato. E aí, então, foi publicado o decreto, né? Foi publicado o decreto no Diário Oficial do Estado neste sábado.
Para explicar e detalhar esta mudança, a gente vai conversar agora com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a doutora Cíntia Molina Bastos. Doutora Cíntia, muito boa tarde, muito obrigado. Eu sei que eu já começo criticando, né? Mas é o nosso papel também de questionar, sim, até porque eu escutei a senhora hoje de manhã numa entrevista e no final das contas... eu não cheguei a conclusão nenhuma. Quer dizer, o governo me parece que tomou esta decisão, o governo diz que qualquer coisa volta atrás, mas este é, doutora Cíntia, o momento em que 40% das crianças estão vacinadas no estado, ou seja, faltam muitas ainda, tirarem a máscara. Bem, então vamos começar a tentar explicar o posicionamento, né? Em primeiro lugar, eu acho que vale ressaltar que o governo do estado do Rio Grande do Sul preza pela saúde das pessoas, e quando a gente fala em saúde, a gente está falando de uma forma integral e existem vários aspectos em relação à saúde. Desde o início, o posicionamento da equipe técnica foi em seguir as recomendações para uso de máscara nessa faixa etária, conforme a Organização Mundial de Saúde, que prevê que o uso de máscara nessa faixa etária ele tem que ser supervisionado, né? Então, a modificação vem de passar por uma supervisão e de que exista a possibilidade de se avaliar casos particulares que até então não existia. Se não houvesse uma doença neurológica incapacitante, não podia se chegar à conclusão de que determinado grupo, por questões emocionais, por exemplo, poderia ter essa situação flexibilizada, digamos, numa turma pequena. E então, o que se preza, na realidade, agora é uma visão do todo, integral, e a recomendação continua exatamente a mesma. Uso de máscara de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca para todas as pessoas que tenham condições e capacidade de usar de forma correta. Pois é, mas agora que a gente está indo mais, digamos assim, para o fim da pandemia, é isso que a gente questiona. Porque eu vejo aqui nas mensagens, a gente tem uma interatividade no Facebook tratando justamente dessa polêmica, que se transformou numa polêmica, porque a gente... Durante 2 anos, né, doutora Cíntia, a gente vem orientando as pessoas, dizendo que as crianças são as que mais respeitam e cobram dos adultos o uso da máscara. Então, seria agora, em reinício das aulas presenciais, né, as crianças ainda sendo vacinadas, porque o que acontece? Os pais não sabem o que fazer. Parece que é aquele tipo de coisa, aquela decisão que vem só para trazer mais confusão do que solução. E, aliás, a senhora disse que é uma orientação, mas a manifestação de especialistas na área que vem desde o início da pandemia se manifestando é de que sim, é de que todos usem máscara, principalmente a partir dos 3 anos já. Então é isso que eu digo, é uma decisão que ela traz muita confusão. O que dizer para os pais nesse momento, doutora Cíntia? Olha, importante, assim, tanto o CDC quanto a Sociedade Norte-Americana de Pediatria falam acima de 2 anos, tá? E, na realidade, esse período nessa faixa etária e esse momento de transição, ele é especial para isso. A gente precisa educar as pessoas para o uso correto da máscara, que é uma coisa difícil e que está tendo baixa adesão, exatamente como vocês estavam falando agora, e são os adultos a baixa adesão, né? Não são as crianças nas escolas, pelo contrário, né? Para quê? Para que, com o passar do tempo, o período de fim da pandemia, que as pessoas estão ansiosas e nós também, ele parte exatamente para de ir aos poucos se liberando o uso, que não é o que está acontecendo agora, para que as pessoas passem a usar de forma correta quando elas estiverem sintomáticas ou doentes. Então, educar para o uso correto de máscara, essa faixa etária é essencial. O que a gente está fazendo é estimulando a parte de educação, de adesão da máscara, e a nota específica para o uso de máscara na escola vai ser publicada entre hoje e amanhã, né? Porque o decreto se refere ao todo. E aí a gente agora vai dar orientação específica para a questão escolar, que eu sei que tem gerado muita ansiedade nas pessoas.
A gente percebe essas dúvidas, ó. Não concordo, eu uso e minha filha também vai usar até eu achar que pode deixar. Quer dizer, isso é importante, é o pai ter essa consciência, essa firmeza, né, de orientar a filha também, né, ao uso correto. Bom, aí entra outra questão, tem a Luciana, isso foi a Pri que mandou para a gente. A Luciana Milena Arthur Santos explica que acha um sofrimento para todos nós, inclusive, principalmente para as crianças, mas ela tem um caso específico de um filho que está liberado de usar. Concordo que deve valer só para quem já foi vacinado, também é uma opinião. Para mim, a máscara já devia ter deixado de ser usada em todas as idades. Olha, por mim também gostaria, mas eu sigo a orientação, né, da questão da área da saúde, enfim, dos especialistas que sabem, né, o que falam. Óbvio, sou contra, vamos deixar as crianças mais expostas. A maioria dos casos da minha cidade é de criança e é neste ponto, doutora Cíntia, que eu quero chegar. O número de crianças contaminadas vem aumentando bastante. E justo agora o governo orienta tirar a máscara. Vai entender uma coisa dessas, doutora? Olha só, o número de crianças vem aumentando, né? E na realidade, eu acho que vale a gente ter uma ideia muito clara, né? Como as crianças aprendem. Copiando os adultos, né? Então, assim, ó, o adulto precisa educar a criança para usar a máscara, isso não mudou, essa recomendação não mudou. Eu sei que a ideia Mas confunde agora, doutora Cíntia. Esse é que é o negócio. Eu sei que não mudou, eu entendo tudo isso. Só que esse é o momento. Esse é o momento, é a pergunta que fica. E eu acho que a gente vai tratar e discutir muito ainda essa questão, porque é o que está pegando, quer dizer. Agora começou uma confusão que já estava tudo, né? Parece tudo tranquilo. A vacinação talvez devesse ser o foco nesse momento. Mas agora orientar que até 12 anos não use máscara nos parece muito, de fato, muito confuso. Mas é uma discussão importante. Está escrito sob supervisão, né? O que não está escrito em nenhum lugar que não use. Está escrito entre 6 a 12 anos, uso de máscara com supervisão. Isso é muito importante. Existiu uma interpretação, assim, talvez inicial, mas não é isso. A recomendação é para que se use a máscara. Mas o que motivou isso agora? O que motivou isso agora, já que o foco é o retorno às aulas presenciais e a vacinação? Por que isso agora? Na realidade, isso não é agora. Se retornar às portarias que existiam antes, né? Essa tinha sido a nossa recomendação. E aí, o que aconteceu foi que teve um movimento em relação à lei federal. A gente tentou diálogo exatamente para que se tivesse um olhar nacional para deixar adaptado, que é exatamente o não ser permissivo, né? Que é só adaptar à realidade. E não teve retorno. Certo. Entende? É adaptar a Organização Mundial de Saúde, que ela é muito clara em relação a esse papel formativo. Eu acho que é bem importante o que vocês estavam falando antes da não adesão dos adultos, porque são esses adultos que as crianças copiam, mais do que está obrigatório ou não obrigatório, até porque o obrigatório, ele impõe um crime sanitário, né? Uma infração, na realidade. Sim. Se tirou a multa, se tirou a penalidade, até porque o objetivo é a gente entender que agora a máscara faz parte por um período cada vez menor, né? Até chegar num momento que eu vou ficar muito feliz de vir aqui dizer, olha, a partir de agora a gente acha que é seguro usar máscara só no sintomático. Esse é o recado que se dá. Me parece que esse é o recado. As coisas estão normalizando e não estão. Aliás, o Rio Grande do Sul, numa situação muito delicada ainda até comparada a outros estados. Eu agradeço a senhora, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e informações. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Muito bem, 12h43. Agora vamos falar sobre o temporal de ontem à noite, né? Final de tarde, início da noite. Lá em Santa Maria, região central, vento de mais de 100 por hora. Olha, isso é muito vento. O resultado disso, destelhamentos, queda de árvores, ruas interrompidas, problemas em Santa Maria, problemas no Vale dos Sinos. A colega Yasmin Luz tem outras informações a respeito desses estragos provocados pelo temporal, né, Yasmin?
Isso mesmo, André. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Ventos de até 118 quilômetros por hora em Santa Maria. Com isso, a cidade teve aí rastro de destruição e a gente vê nas imagens árvores caídas, postes tombados, casas também destelhadas. Conforme a Defesa Civil do município, nas últimas 12 horas choveu 61 milímetros. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, os ventos chegaram então à marca de 118 quilômetros por hora. Com o volume da água, André, parte de uma estrutura do teto de uma loja em um shopping cedeu. E é o que a gente vê agora nas imagens. As pessoas acabaram se assustando porque foi muita água. Olha... As ocorrências têm aumentado. O número de casas destelhadas já passa de 30. Nós já passamos de 300 metros de lonas, né, que nós atendemos a população. O nosso telefone não para. A orientação é muita cautela nessa hora, porque nós temos muitos fios elétricos, postes caídos. Então, por favor, a pessoa procure evitar esses locais que têm postes caídos ou até mesmo árvore caída, porque tu não sabe se pode estar escondido um fio elétrico energizado. Isso é muito importante, orientação que vale para todos. Depois do temporal, o pessoal acha, é só uma árvore pequena, tem só um fiozinho. Um perigo muito grande, Yasmin. Isso mesmo, a gente ouviu aí então o superintendente da Defesa Civil do município de Santa Maria, o Adão Lemos, e sobre a ocorrência do shopping, ninguém ficou ferido, viu, André? Os clientes e os funcionários já tinham saído do local, ninguém ficou ferido. Nessa manhã, como o superintendente falou, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas, todo cuidado é pouco. Ontem choveu, hoje já está mais tranquilo o clima lá em Santa Maria e a gente tem então informação que 22 famílias foram atendidas. André, não foi só em Santa Maria que teve estrago, não. Mas antes da gente falar sobre os estragos na região do Vale dos Sinos, a gente fala sobre o que chamou atenção aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Um curto-circuito na subestação da CE em Viamão provocou aí um clarão no céu, chamou muita atenção pelas redes sociais. Moradores acabaram registrando pelos grupos de mensagem do WhatsApp também muitas imagens. As pessoas acabavam se perguntando o que será que aconteceu? Será que é só o temporal? A gente explica, um curto-circuito de uma subestação da CE. Então, esse clarão foi visto no céu de diversos bairros de Porto Alegre, também de municípios vizinhos, incluindo Viamão. E de acordo com a empresa, um raio atingiu essa subestação. E aí, então, acabou gerando um curto-circuito, mas são imagens impressionantes, né, André? São impressionantes. A cor, apesar da cor de longe até ser uma cor, né, um verde esmeralda, mas é assustador, assustador. E olha só, a luz só voltou às 11 horas em Sapiranga. E atenção para a falta d'água. Localidades da cidade estão sem água devido à falta de energia elétrica nos pontos de captação de água do Rio dos Sinos, em Campo Bom e também na estação de bombeamento central em Sapiranga. Então, ainda há reflexos da falta de energia, ainda nesses municípios aqui da região. Essas imagens foram de Novo Hamburgo. Olha, foi uma água, um volume muito grande de água. Mas também depois daquele calor recorde, em Uruguaiana fez temperatura recorde ontem, 42,9, né, Yasmin? 42 graus e 9 décimos. Isso. Então, a expectativa era de chuva. Sim, alertávamos, a Metsul já alertava sobre isso e, de fato, teve muita água pelo estado. Então, tá aí muitos estragos. A RS 239 também com muitos problemas de árvores caídas, assim como na BR 116, no interior do estado também, né, Yasmin? Rodovias que chegaram a ser bloqueadas devido à queda de galhos por causa do vento de ontem à tarde. Yasmin. Isso, André, em Novo Hamburgo a gente tem as imagens, a Defesa Civil do município também hoje pela manhã foi até as ruas para ver o estrago do temporal. Áreas mais atingidas foram os bairros Quefas e Dil. Uma casa foi totalmente destruída na rua Pastor Jairo Ferreira dos Santos, com uma árvore então em queda sobre essa residência,
Felizmente, nenhum morador ficou ferido. E chamou a atenção também que o Corpo de Bombeiros foi até o Hospital Municipal lá de Novo Hamburgo para a retirada de uma árvore que estaria sob ou próxima a uma ambulância. Mas a gente não tem informações sobre feridos. E claro que com esse temporal, então, a gente teve falta de luz, energia elétrica. A última informação que a gente tem, André, 82 mil pontos sem energia elétrica na área da RGE, principalmente na região do Vale dos Sinos, que a gente está falando aí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, e também na região central. A CE Equatorial ainda não informou o número de pessoas sem luz aqui no estado, André. Obrigado, Yasmin Luz, obrigado. A gente segue acompanhando o meio-dia 48 minutos. E atenção, olha só, em seguida, um resgate bom para cachorro. O Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves resgatou um cão que estava preso num penhasco. Mas o que este cão medonho tinha que fazer ali? Já já a gente traz os detalhes, agora meio-dia e 49 minutos. E a gente volta a falar sobre o Grenal que não teve. Entra em campo aqui, Matheus Schenck, né? Além desse episódio, a violência no futebol tem deixado, né, de ser um fato isolado, infelizmente, né? Infelizmente, torna-se cada vez mais comum. Vamos acompanhar agora a reportagem do colega Lucas Abate justamente a respeito disso, desses episódios de violência no futebol. Esse é o momento em que a pedra foi arremessada. Segundo a polícia, cerca de 100 torcedores estavam na Avenida Beira-Rio quando a delegação gremista passou. Diversas delas arremessaram paus e pedras contra o ônibus do Grêmio e uma dessas pedras estourou o vidro do ônibus e atingiu o jogador do Grêmio. Até o momento, cerca de 30 torcedores estão identificados e serão ouvidos na sequência. 2 homens chegaram a ser detidos, mas foram soltos por falta de provas. Nenhuma das imagens de câmeras de vigilância e de aparelhos celulares que estavam no local gravaram esses 2 suspeitos arremessando qualquer objeto contra a delegação. Em São Leopoldo, torcedores de Grêmio e Inter entraram em confronto perto de uma estação de trem. Até rojões foram arremessados contra os rivais. A confusão foi dispersada pela Brigada Militar, que prendeu 8 pessoas no local. Outras 6 precisaram de atendimento médico e um torcedor colorado chegou a ficar desmaiado após levar uma pedrada na cabeça. É o trem do Grêmio, vagabundo! Na arena do Grêmio, diversos carros de torcedores tiveram vidros quebrados. Ninguém foi preso pelo crime. Esse foi o primeiro Grenal cancelado por causa de uma briga de torcida. E também foi a primeira vez que um jogador se feriu a caminho do clássico. No entanto, brigas entre torcidas adversárias e até mesmo entre torcedores do mesmo clube se tornaram comuns no Rio Grande do Sul. E muitas vezes com os envolvidos voltando a frequentar estádios. Foi o que aconteceu com um gremista envolvido nesta confusão na BR-386 em Montenegro no ano de 2019. Respondendo em liberdade por tentativa de homicídio, o criminoso não só seguiu indo na arena, como também se envolveu em nova confusão. No Brasileiro de 2021, ele estava entre os torcedores que invadiram o gramado, quebraram a cabine do VAR e depredaram até viaturas oficiais. Eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que todos os casos de reiteração que nós temos, de reiteração de violência no ambiente do estádio, envolvem integrantes de torcidas organizadas. O torcedor isolado que delinque no estádio, ele, sofrendo a sua sanção, ele não torna a delinquir. Isso deve nos desafiar uma reflexão muito importante, né? No sentido de mudarmos o sentido de funcionamento das torcidas organizadas. O mesmo aconteceu com um ex-líder de torcida do Inter. Acusado de tentar matar a facadas um torcedor do mesmo time dentro do Beira-Rio, no jogo de despedida do atacante Fabiano, o torcedor seguiu frequentando o estádio e mais de 10 anos depois ainda não foi julgado. Portanto, a informação ali clara, né? O próprio juiz ali que acompanhando não só as decisões, mas as consequências, dizendo claramente que o problema continua sendo a organizado. Será que esse aí não tem que ser? Claro que tem que ser o foco. Agora, por que os clubes passam tanto a mão por cima desses, hein? Por quê? Porque o troço vai se repetindo. E não é só aqui, Matheus. Exato. Esse é o ponto, né, André?
você falou da organizada, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma situação que aconteceu lá na Bahia também, com a torcida organizada do Bahia. Pessoas da organizada isso do agora, Bahia, no final de semana. Na quinta-feira, jogando bomba no ônibus do time. E, infelizmente, também tivemos cenas de violência em Caxias do Sul. Foi no último sábado também, o jogo Caju, né, o clássico entre Juventude e Caxias, que foi no Alfredo Jaconi, teve o placar de 0-0, mas, infelizmente, a gente não vai falar do jogo, André. Guilherme Fadanelli está em Caxias do Sul e vai falar com a gente. Fadanelli, boa tarde para ti. Infelizmente, o jogo em si não vai ser o nosso assunto, né? Pois é, Schenck, boa tarde para ti, para o André, a todos que nos assistem. Cenas lamentáveis aqui em Caxias do Sul, no clássico de número 286, que aconteceu na tarde do último sábado. A gente tem aí algumas imagens para mostrar que o jogo tinha tudo para ser um grande show das torcidas, tanto do Caxias quanto do Juventude, estavam fazendo festa, mas aí, infelizmente, começaram as confusões. Ainda quando o Caxias fazia o aquecimento antes da partida, um torcedor do Juventude chamou o zagueiro Eric, do time Grená, de macaco. Pois é, mais um caso aí de racismo no futebol. O jogador conseguiu, Schenck, identificar esse torcedor que foi levado para o juizado especial criminal. E aí, com os ânimos acirrados e um fim de primeiro tempo que ficou no 0-0, as provocações entre os torcedores voltaram na hora do intervalo. Como uma lona preta dividia as torcidas, alguns acabaram subindo na grade para fazer xingamentos ali entre as torcidas organizadas do Juventude e do Caxias. Outros forçaram para tentar derrubar a estrutura. E aí foi preciso a ajuda do pelotão de operações especiais da Brigada Militar para poder acalmar ali os ânimos e montar um cordão, uma barreira. Uma outra torcedora também, Schenck, foi retirada da arquibancada por uma situação de desordem. Ela acabou assinando um termo circunstanciado e deixou o estádio. E aí, em campo, a gente tem aí também nas imagens um jogo morno, poucos lances de gol. O jogo, como você disse, terminou no 0-0. Mas aí nós temos também outras imagens que mostram que o mau exemplo também vem de dentro do campo. Dentro das 4 linhas, briga e empurra entre os jogadores após a marcação de uma falta. Ou seja, cenas lamentáveis no maior clássico de futebol aqui da Serra. Só voltando a essa questão importante para a gente falar do racismo, o zagueiro Eric optou por não aplicar o flagrante e aí quis dar uma segunda chance ao jovem que acabou xingando ele de macaco. Sendo assim, não foi dada a voz de prisão ainda aqui no estádio, mas o caso segue em investigação. Só para encerrar, então, como a gente disse, placar de 0-0 e a situação dos clubes aqui de Caxias do Sul bem opostas, Schenck. Juventude na zona do rebaixamento em 11º lugar e o Caxias lá na zona de classificação na 4ª posição, por enquanto, porque não teve Grenal nesse fim de semana. E aí, Matheus? Pois é. Valeu, obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias, está aí. Não, e a gente vê assim, ó, não tem motivação nenhuma. Agredir, essa agressão verbal, gente, por favor. Por isso que não dá para ficar nessa história assim, na termo circunstanciado e é liberado. Até porque a sanção, como o juizado ali falou, ela não vem, né? Ou se vem, ela demora. E aí até você ser punido, o cara voltou ao estádio e tá indo de novo. Agora, o juiz que a gente mostrou na reportagem ali do Lucas Abate, ele deixou muito claro que aqueles que são punidos fora das organizadas, eles não retornam a praticar, a cometer atitudes, a cometer crimes, né? Cometer violência. Agora, o problema é dentro da organizada. Não generalizando, obviamente, mas aí é o foco do problema, Matheus. É verdade. Você falou aí da organizada, eu vou só pular um pouquinho, o João e o Matheus, que estão aqui comandando tudo, vão ficar loucos comigo. Mas a gente tem a imagem, porque o André está falando do torcedor organizado, do vídeo dos torcedores do Bahia, porque mostra, é uma câmera de segurança que mostra o momento que os caras ficam esperando o ônibus do Bahia, na quinta-feira à noite, passar e jogar um rojão, uma bomba dentro do ônibus. Mas que Olha isso? ali, ó. É o momento exato que os caras jogam uma bomba e saem correndo para 2 carros que estão esperando eles. Mas que bárbaro. Crime. Põe na cadeia. Tem que ir pra cadeia direto. Não tem, enquanto não tomarem atitudes radicais,
É um crime, é uma tentativa de homicídio. Qual é o lugar da tentativa de homicídio? É na cadeia. Vai esperar a decisão na cadeia. Enquanto não tomarem, enquanto que os clubes... Por que, me diz, Matheus, por que os clubes protegem tanto essas equipes? Essa é uma pergunta. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Só que essa pergunta não é de resposta fácil, né? Porque são Porque não tem justificativa. Não tem justificativa. E continuam protegendo Exato. e financiando. Você falou, esse caso aí, a imagem está clara. Existe a câmera de segurança, dá para você identificar os veículos, mas até agora ninguém foi detido. A polícia chamou os líderes da torcida organizada, da Bamor, que são integrantes dessa torcida organizada, porque eles identificaram os carros como dos líderes da torcida. Sim. Só que eles foram chamados para depor, mas ninguém foi detido até agora. Sim, e aí cai no esquecimento e amanhã vem uma outra tentativa de jogar e por aí vai. Quer dizer, enquanto de fato não tiver um olhar sério mesmo, tá? Para as organizadas, eu repito, não podemos generalizar. Não podemos generalizar, mas que tem muita gente criminosa, inclusive, fazendo parte desses grupos, tem. Repito, não estamos generalizando. Agora, essas pessoas denigrem a imagem de uma torcida organizada. Agora, a imagem da onde? Do Paraná? Isso aconteceu em Curitiba, né? O Paraná Clube foi rebaixado no último sábado no Campeonato Paranaense. E os torcedores do time paranaense, eles invadiram o gramado aos 40 do segundo tempo no jogo contra o União Beltrão. O União venceu por 3-1 e rebaixou o Paraná. E deu uma briga generalizada. Teve jogador ali partindo para cima na voadora também. E as imagens que tem logo depois, André, são da polícia já dentro do campo. Olha aí, ó. Tentando dispersar a confusão. Imagens que não fazem parte do universo do futebol e de uma sociedade civilizada. Pois é, enquanto não tivermos medidas duras, exemplares, enquanto não tivermos essas medidas duras e exemplares, a gente vai continuar acompanhando, inclusive, o que aconteceu contigo. Não só o que aconteceu com o Vila Sante, que foi, né, que uma pedra voou dentro de um ônibus, olha o absurdo. Está aí o momento que o Matheus e o nosso colega, o Cristiano, foram agredidos. A gente não conseguiu fazer uma transmissão e tivemos que ir embora, né, a nossa equipe, Matheus e Cristiano, por causa da ameaça, né, das ameaças ali, um clima de violência. Desde que a gente chegou foi assim, tá, André? A gente chegou no Beira-Rio, ali no pátio, e em momento algum houve paz para trabalhar. Os torcedores ficavam atrás de mim ali, gritando, xingando, e depois deixaram de ter essa atitude mais só o xingamento de longe para ir para frente da câmera. E aí sim não teve como fazer a transmissão ao vivo. E não tinha policiamento nesse horário ali? Não tinha nada. Não tinha. Não tinha. Olha, a gente registra aqui manifestação da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ASEG, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV, a GERT, Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, Sindirádio, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul, a ARFOC. Né? Queremos agradecer também as manifestações que nós recebemos dos nossos colegas de imprensa, né? A Rádio Guaíba, RBS TV, também a Rádio Grenal, né? Que todos nesse momento se solidarizam a este ato de violência e que poderia ter terminado de uma maneira muito grave, muito séria. E aí o exemplo do que não pode acontecer e aconteceu no sábado à noite com a nossa equipe do SBT. Matheus. Eu ia falar justamente porque esses nossos colegas se solidarizam, porque muitos deles também já passaram por isso, né, André? Não fui o primeiro a sofrer intimidação tentando trabalhar e certamente não serei o último, porque essas cenas se repetem ano após ano, né? Pois é, agora, o porquê... Aí entramos em outra questão, a da segurança, porque, olha, o secretário Ranolfo disse 600 policiais militares no Grenal. Quem paga isso? A sociedade. Tá? Agora, por que naquele horário, no final do jogo, não tinha a própria segurança do clube ou brigada militar? Não sei. Depois da tensão toda existente, será que não deveria ter uma segurança ali? Não, o questionamento que eu estou trazendo. E aí o momento, olha a ousadia, do lado de 3 caminhões da Brigada Militar, uma pedra, eu não sei o peso, meio quilo, 1 quilo, não importa, é tentativa de homicídio. Tá aí a pedra, tá aí a pedra.
que foi jogada, não sei bem a que distância, mas a câmera mostra tudo e eu quero ver agora em quanto tempo que a polícia vai levar para chegar até essas pessoas, né, Sheik? É verdade. Ali, ó, o momento que a pedra foi atirada ali dentro do ônibus do Grêmio. E logo depois desses acontecimentos, ali por volta das 6 da tarde, o presidente Romildo Bolzan do Grêmio foi o primeiro dirigente a conversar com a imprensa sobre esses fatos lamentáveis. E a gente traz um trechinho da fala do presidente Romildo Bolzan agora para você. Essas situações deram para nós 3 coisas importantes. Primeiro, a falta de segurança. Quer dizer, chegar no estádio e não ter essa segurança para jogar e criar essa situação, para nós é uma coisa que não dá para tolerar. Segunda situação, o Grêmio teria um prejuízo enorme a partir exatamente esse jogador estava escalado, o Vila Sante estava escalado para jogar. Terceira situação, a situação emocional dos jogadores, quer dizer, ali o grupo ficou muito abalado. Aí o presidente disse que falta de segurança. Eram, segundo o secretário Ranolfo, 10 motos da polícia fazendo a segurança. Quer dizer, nem isso basta, né? É verdade. É um questionamento se faz. Veja só a ousadia. Só para destacar o ponto do Internacional, o lado do Internacional nessa história, o presidente Alessandro Barcelos também falou com a imprensa e destacou a ajuda do Inter para tentar identificar esses torcedores que fizeram isso. Confere só. O Internacional contribuiu de forma efetiva desde o primeiro segundo que isso aconteceu, para que a gente pudesse usar aquilo que é um aparato tecnológico que o Beira-Rio possui, para que a gente pudesse identificar as pessoas que realizaram esses atos de violência. E o Inter falando hoje uma nota repudiando a troca das datas, né? É verdade, do Grenal. É verdade, André. Hoje o Inter divulgou, agora há pouco, na verdade, né, no meio da manhã, o Inter divulgou uma nota no site oficial dizendo que não concorda com a mudança da data. O Grenal, que agora será no dia 9 de março, às 19 horas no Beira-Rio, ainda não se sabe se com presença de público ou não, mas o Inter alega 2 coisas: que o Grêmio vai ter um dia a mais de descanso para essa partida e também que o Inter pode ter muitos desfalques para esse jogo por conta dos pendurados. E a gente tem a tela para você dos pendurados. O que é isso, André? São jogadores que até agora têm 2 cartões amarelos no campeonato. Se na próxima rodada, final de semana, contra o Aimoré, eles levarem um cartão, vão perder o jogo contra o Grêmio. E o Inter está reclamando dessa questão. O torcedor que agrediu ali, jogou a pedra, não pensou nisso, né? Pois é. Na verdade, eu não sei se ele pensou em alguma coisa, né? Além de tentar matar alguém, né? É a tentativa de homicídio, né? É a verdade. Mas, enfim, nos próximos dias, claro, a gente vai trazer os desdobramentos. Também estou em contato com o Alberto Franco, que é o procurador do CJB. Nos próximos dias nada, a gente vai seguir nas redes sociais à tarde, tem à noite, às 19h20, no segunda edição. A gente vai seguir acompanhando. Só uma última imagem, rapidinho. Olha só que legal. O Vila Sante já voltou a correr, tá? Voltou aos treinos hoje de manhã. Imagens da Rádio Grenal, cedidas para nós, gentilmente, pelo Leonardo Oliveira. Vila Sante está de volta, mas não apaga o que aconteceu no sábado. Foi um susto, é verdade. Muito bem. Então, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. 1h05, e olha só, vamos mudar de assunto e vamos falar também da Serra, mas é da Festa da Uva, que é um evento, né, para celebrar as tradições do Rio Grande do Sul. Algumas são mantidas desde a época da imigração italiana, vejam só. Outras influenciaram festas comunitárias estado afora. Vamos dar uma olhadinha aí. São 91 anos retratando os hábitos e costumes de um povo. Os jogos coloniais são um exemplo, com provas como debulhar o milho, dirigir trator ou fazer bigoli. É difícil porque é muito pesado. E se não ir até o final, a massa fica dura embaixo e não sai, então é bem pesado. Outro desafio é amassar a uva com os pés. E pensa que as soberanas escapam? Gente, é maravilhoso. Quem puder participar dos Jogos Coloniais, participem, tragam a família, a comunidade, que é muito legal. E isso engrandece as nossas origens. E por falar em soberanas, elas são um símbolo da Festa da Uva desde 1933. Uma tradição que se espalhou a outras festas pelo estado. As pessoas veem o final, né? Que é a festa, é os desfiles e não acompanham antes. No que tu é eleita, no outro dia já começa cedo e se dorme tarde. São meses dedicados à festa, mas quem é rainha nunca perde a majestade. Neste ano, o desfile cênico-musical homenageia as ex-rainhas que puderam sentir novamente o carinho do público. São coisas que não se esquecem jamais. Claro que houve muitas mudanças nesse tempo todo e Caxias cresceu demais.
Na verdade, o desfile é uma grande homenagem a todos que ajudaram a construir a história da Festa da Uva. Colonos, empresas e a quem escolheu Caxias como a cidade do coração e que vai ajudar a seguir as tradições. Muito bem, a Festa da Uva que vai até o dia 6 da nossa querida Caxias do Sul, na Serra. Muito bem, gente, 1h07, o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves resgatou um cão que estava preso num penhasco, isso na BR-470. Ô, Gui, o que estava esse cãozinho fazendo lá o quê, hein? Olha, André, foi por volta das 11h20 da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação lá ainda sobre essa ocorrência e quando chegou no local, que a gente está falando ali precisamente a uns 40 metros ali da ponte, aliás, é um penhasco de 40 metros de altura, tá? E fica perto da ponte Ernesto Dornelles, lá em Bento Gonçalves. Os bombeiros chegaram lá e se depararam, então, com esse cão, que na verdade é uma cachorra, né? Uma cadela, é uma fêmea, e que estava, então, nesse local aí de difícil acesso. Possivelmente esse animal acabou se perdendo no mato e acabou deslizando, porque como é um penhasco, né, André, é bem íngreme, é muito fácil de a gente escorregar quando anda nesse tipo de lugar. A guarnição, então, que participou desse resgate, até disse que estava muito difícil chegar até onde esse cão estava, um local de difícil acesso. E a polícia rodoviária chegou a precisar interromper o trânsito ali no local, até então que o grupo conseguisse resgatar essa cachorrinha em segurança. Ela foi resgatada sem ferimentos, está agora lá com o canil da Polícia Rodoviária Federal, lá na região de Bento Gonçalves, e depois, André, deve ser encaminhada para uma ONG aí para ser levada para adoção. E que ela não faça mais arte, né? Tomara que não. Tá aí, o resgate que aconteceu no final de semana em Bento Gonçalves da cachorrinha. Não se sabe como caiu no penhasco, mas que bom que alguém viu, percebeu, chamou a polícia e conseguiram resgatar com saúde. Agora imagina o susto do bichinho. 1h09. Gente, estamos encerrando o SBT Rio Grande dessa segunda-feira. A gente volta amanhã a partir das 11h30 e hoje às 19h20 tem o segunda edição. Muito obrigado pela companhia e até lá. Tchau, Gui.